Dr. Rafael Ferres, pela calorosa acolhida que sempre o CREFITO 3 nos oportunizou. Bom, nessas breves palavras, eu gostaria muito de ressaltar a importância do profissional especialista e aqui o cenário atual e futuro da fisioterapia dermatofuncional tem tudo a ver com isso. Então, nós passaremos aqui os próximos. Vejam aqui no slide que nós destacamos, né, o registro profissional em especialidade de fisioterapia dermatofuncional. Né? Nós temos o registro CREFITO e temos também uma numeração do especialista. Sou docente de fisioterapia na cátedra de dermatofuncional, tanto da disciplina quanto do estágio, na Universidade Federal de Uberlândia. Sou formado aqui também na capital paulista, como pós-doutor na ciência cirúrgica interdisciplinar da Escola Paulista de Medicina, e também acumulo a fisioterapia em terapia intensiva, conforme nos permite a Resolução 377. Então, o cenário geral de onde viemos, para entendermos onde estamos, é bom que saibamos também de onde nós viemos. Né? E vocês vão ver que em toda a trajetória da fisioterapia dermatofuncional, que é uma especialidade criada em solo brasileiro, temos tudo a ver de como nós estamos nesse momento. E o porquê o Brasil tem sido visto no cenário mundial como exemplo dessa trajetória. Então veja, se pegarmos a timeline de evolução da profissão no mundo, nós temos o berço da fisioterapia, que é o Reino Unido. Lá em 1900, a Sociedade Chancelada de Fisioterapia Britânica adquiriu um status de organização profissional. De lá para cá, vejam que no tempo ali, nós temos em 1997, a terapia por injeção já foi incluída no escopo da profissão. Então veja quanto tempo atrás nós já temos essas prerrogativas, que hoje nós falamos como escopo estendido, ou práticas avançadas em fisioterapia, mas que já fazem parte há muito tempo da nossa profissão. Em 2005, né, os modelos de prescrição foram introduzidos na fisioterapia e isso coincide com o surgimento no Brasil da fisioterapia dermatofuncional, notadamente da Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, que temos 20 anos de associação. E vejam que apenas alguns anos depois, em 2009, nós já temos o reconhecimento dessa especialidade no sistema de autarquias pelo nosso COFITO. Uma vez adquirido esse reconhecimento, já em 2012, ou seja, apenas 3 anos depois do reconhecimento da Resolução COFITO 362, nós temos o Acórdão COFITO 293, inserindo a primeira terapia injetável por fase gasosa, que é a carboxiterapia. Então, as coisas são entrelaçadas e muito coincidentes. O que nós trazemos aqui é uma foto de 1914, vocês estão vendo aí, ou seja, para denotar que os fármacos já fazem parte da profissão desde os seus primórdios em tempos imemoriais. É um paciente aí com úlceras bilaterais em membros inferiores, introduzidos em cubas galvânicas com princípios ativos ou medicamentosos. Ou seja, a intervenção tegumentar pela fisioterapia já vem de longa data. Aqui nós temos foto também de 1927 em fotobiomodulação, em que esses fármacos eram utilizados para tratamento de distúrbios tegumentares. Esse é o símbolo, né, da fisioterapia britânica, que tem tudo a ver conosco, porque a primeira organização com a qual fizemos a nossa parceria foi a Confederação Mundial de Fisioterapia Britânica, fundada pela Chartered Society for Physiotherapy. Muito parecido com o que vimos ontem na Avenida Paulista, Dr. Rafael. Nós temos aqui os fisioterapeutas britânicos indo também às ruas e defendendo a profissão como prática clínica de primeiro contato, ou seja, uma prática que não podemos conceber uma transmissão de conhecimento via ensino à distância. Na resolução COFITO 8087, nós já temos o diagnóstico fisioterapêutico, que é uma das características basilares da profissão de primeiro contato. Ou seja, o paciente não precisa ser encaminhado por nenhum outro profissional para que possamos atender, avaliar, diagnosticar e planejar nosso tratamento de maneira privativa.
A terapia por injeção em 1995, conforme falei, já dentro do escopo. O guideline a respeito disso no mundo já está em sua 7ª edição, nós temos em 2023. No Brasil, a fisioterapia já utiliza, então, os injetáveis, conforme falei, desde 2012. O primeiro programa de residências, a Universidade Estadual de Londrina criou, fisioterapia pneumo e neurofuncional. E veja também que nas nossas diretrizes curriculares nacionais, o uso de medicamentos está no inciso 2º do artigo 4º, então nada tem de nova essa temática. O reconhecimento da especialidade na resolução COFITO 362, 2009, e isso nos ajuda a entender o cenário atual, onde nós estamos, né? As práticas avançadas em fisioterapia com os seus guidelines ajudam-nos a entender esse cenário atual. Vejam que os pilares fundamentais do fazer fisioterapêutico, eles são comuns entre a Confederação Mundial e também a Associação Norte-Americana, definindo o profissional como profissional de primeiro contato e qualificados e obrigados a formular o seu diagnóstico, prognóstico e plano de intervenção. Também assim, uma linguagem muito próxima da Classificação Internacional de Funcionalidade, que é a nossa ferramenta de diagnóstico de acordo com a OMS. A resolução COFITO 370 vai nesse mesmo sentido, obrigando o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional a aplicarem, após os seus respectivos diagnósticos, a versão atualizada da CIF ou suas derivadas, lembrando que a CBDF é uma derivada da CIF. Aqui veja, então, o formulário diagnóstico no modelo biopsicossocial, que é típico, né, do profissional fisioterapeuta utilizar em seu afazer. Então, nós temos aqui também os qualificadores, e o modelo de evolução em que preenchemos esse diagnóstico através de uma avaliação prévia extensa. Então, isso nos diferencia muito de profissionais que sejam de segundo contato. Desde procedimentos complexos, como os debridamentos minimamente instrumentalizados, muito bem reconhecido, inclusive por decisões judiciais de 2019, até mesmo o tratamento de úlceras complexas ou terebrantes profundas, no caso aí vocês estão vendo uma úlcera pós-Covid, e cujas intervenções, antes de tratamento, derivam de um diagnóstico preciso e detalhado por fisioterapeuta competente. E isso é diagnóstico nosológico, porque o diagnóstico nosológico, ele é a nomenclatura do problema, a qualificação desse problema e também a mensuração desse problema. Então vejam que, a partir disso, nós conseguimos escolher as intervenções mais próprias ou apropriadas para a resolução do caso, até chegarmos à cura de uma entidade nosológica que não atingiria o seu desenvolvimento completo, senão a intervenção do fisioterapeuta. Para isso, nós usamos recursos adjuvantes à nossa prática. Esses recursos, embora não tenham centralidade, não sejam o principal do nosso fazer, eles são importantíssimos e indispensáveis, como é o caso dos injetáveis de corticoterapia intralesional para controle de cicatrizes hipertróficas e queloidianas pós-queimaduras. Aqui vocês estão vendo um paciente queimado, em que a corrente elétrica entrou pela cabeça e saiu pelo joelho em flor desabrochada, e nós aplicamos o curativo a vácuo, uma técnica propriamente fisioterapêutica, porque utiliza um recurso físico muito reconhecido. E a partir daí nós temos uma resolução muito rápida, sem necessidade de enxertia, de um membro em que a equipe médica estava aventando a possibilidade, inclusive, da amputação. Até a epitelização total ou a recuperação desse epitélio ou do tegumento. A Abrafidef, conforme falei, 20 anos de história, desde 2005, de lá para cá não parou de trabalhar, vejam a importância de sermos associados, especialistas. Doutora Juliana Mendes, que aqui organizou o evento, é uma especialista associada, logo mais, doutora Mariana Negrão, que também aqui está nos assistir, foi uma colega nos bancos de dermatofuncional, também é uma associada especialista, respeitadíssima. Então veja a importância da valorização e a regulamentação da especialidade com a resolução COFITO número 362, sucedida da 394, nós sempre temos uma que reconhece, outra que disciplina a especialidade, e dentro dessa especialidade, 7 áreas de atuação, vejam a importância e a grandeza disso.
Portanto, aqui, a administração de fármacos dentro da Chartered Society também é reconhecida. O fisioterapeuta britânico, assim como o brasileiro, ele prescreve tudo que está dentro de uma farmácia e mais várias substâncias listadas como controladas. Vejam aqui, dentre as quais oxicodona, fentanil, morfina, codeína e assim por diante. Alguns esclarecimentos, essas expressões Extended Scope Physiotherapy ou Advanced Practitioner Physiotherapy são os unitermos que nós achamos na literatura para abarcar essa prática plena de primeiro contato. E os estudos científicos têm ido no mesmo sentido, ou nas mesmas conclusões, ou seja, o fisioterapeuta que prescreve, que injeta, ele reconhece muito mais o sistema muscular, porque faz parte de 80% do seu rol de habilidades, e tem capacidade plena na utilização desses recursos. Então, nós temos aqui vários artigos científicos, dentre eles o Reino Unido, também na Irlanda, que concluem que os fisioterapeutas, quando utilizando essas intervenções, seja na atenção primária, seja intervenções hospitalares ou ambulatoriais, o fazem com perícia, perspicácia, de modo a impactar com redução de custos no sistema de saúde como um todo. Esse estudo é da Australásia, ele reconhece o fisioterapeuta com melhores níveis de compliance na prescrição medicamentosa quando comparados a outros profissionais. Então, também os prescritores independentes, né, nós temos aqui outros estudos que concluem no mesmo sentido, ou seja, do compliance adequado e também da correção e redução de custos no sistema de saúde como um todo. Esse é um estudo em Gana, em que concluiu que o fisioterapeuta leva a saúde até populações que são afastadas, ou seja, ele descentraliza o seu atendimento e consegue levar saúde com menor custo e maior eficácia. Também, aqui a gente poderia ficar mostrando vários estudos nesse mesmo sentido, e que concluem pela mesma coisa, e aqui nós temos uma revisão sistemática das revisões sistemáticas a respeito desse assunto, ou seja, nós temos aí fisioterapeutas efetivos no manejo de desordens musculoesqueléticas, inclusive no uso de medicamentos e de prescrições de fármacos. Aqui um ponto de vista, que é um editorial da Physical Therapy, um dos principais jornais de reabilitação do mundo, que é ligado à APTA, respondendo exatamente a essa pergunta. Por que nós temos condições de manejar essas situações mais complexas? Porque 80% das nossas habilidades requeridas para essas práticas são musculoesqueléticas, e o fisioterapeuta tem isso na sua base de ensino. Decisões judiciais como do STJ, que embasaram a prerrogativa do fisioterapeuta, tanto no diagnóstico, na recepção privativa do paciente, no desenvolvimento do seu planejamento e na alta também privativa, já estão bem abarcadas em instâncias muito elevadas da nossa justiça. Vejam a resolução COFIT 527, proposta pela Universidade Federal de Uberlândia, por esse que vos fala, em que nós temos a previsão do ensino em serviço de 3 anos, abarcando todas as 7 áreas da dermatofuncional, seja na cirurgia plástica, na cirurgia bariátrica, na angiologia, na linfologia, na endocrinologia, na dermatologia, na estética e cosmetologia e também nos queimados. Dessa resolução derivou também pela Comissão Nacional de Residência Uni e Multiprofissional, em 2022, a resolução número 5, em que nós temos visto ali circulado em vermelho todas essas práticas chamadas de avançadas na fisioterapia. Isso tem tudo a ver com a dermatofuncional. Então, nós estamos na linha de frente desde sempre, carregando a bandeira da prática clínica de primeiro contato. Por isso, as práticas avançadas, a prescrição de medicação, a solicitação, interpretação e realização de exames complementares têm tudo a ver com a dermatofuncional. Então, veja, não é por acaso que, com a existência da associação, nós temos o advento dessas resoluções publicadas como derivadas dessas intervenções, juntamente aos órgãos governamentais, como é o caso do Acórdão 639, em que o fisioterapeuta é reconhecido como pleno autônomo na escolha da via de administração do fármaco, o Acórdão número 735, nas prescrições medicamentosas, a resolução COFITO número 607, dos derivados leucoplaquetários, poderíamos falar vários outros, como aqui o Dr. Rafael Ferres abordou a toxina botulínica, que é abarcada pelo Acórdão COFITO número 609.
nós temos aqui um modelo prescricional, aliás, desculpe, esse daqui é a solicitação ao COFITO a respeito da solicitação de fármacos, e desse ofício derivou o acórdão número 735, e vejam que aqui nós temos alguns marcadores desse acórdão. O nome ali do Dr. Juliano Tibola, um ex-presidente da Brafidef, a própria associação citada dentro do acórdão, para gerar talvez a regulamentação mais histórica que a nossa geração já viu, Dr. Rafael e doutora Mariana, que aqui me acompanha também, provavelmente tendo aberto toda, aliás, certamente tendo aberto toda a farmácia ao escopo prescricional fisioterapêutico. Aqui nós temos, em 2023, a fundação da Confederação Mundial de Fisioterapia Dermatofuncional, em que a Associação Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional é sócia ou confederada fundadora, né? A partir daí nós também tivemos... Então, aqui um vídeo só para mostrar esse momento, que foi um momento realmente emocionante. Lembra muito o início da fisioterapia, que é um início de muitas lutas e superação em relação a preconceitos da época, né? E que chegamos até aqui como profissional pleno de primeiro contato. Então, ao anunciar, nós tivemos a participação de vários países, Espanha estava presente, Portugal, Argentina, a delegação chilena era imensa, também mexicanos. Então, vejam que esse é um momento realmente bastante histórico na nossa profissão. Tivemos também o anúncio disso no restaurante em Curitiba. E para onde vamos, isso é importante. Ou seja, nós temos aqui já a Confederação Mundial bem fundamentada. O Dr. Rafael sempre foi um apoiador dessas prerrogativas. Nesse evento que eu acabei de mostrar para vocês, Dr. Gustavo Quirino, que aqui nos acompanhará talvez, que é o procurador do CREFITO 3, na parte jurídica, ele também nos tem apoiado bastante nessas práticas avançadas. Nós temos aqui a primeira composição de diretores da Confederação Mundial, o Brasil em linha de frente. Reunimos-nos semana passada com o Chile, que tem visto o Brasil como modelo das práticas, inclusive da prova de títulos. Nós temos muito bem fundamentado a nossa prova de títulos, em que o profissional faz a sua pós-graduação lato sensu, adquire experiência de 2 anos como registrado no sistema COFITO-CREFITOS, e depois pode prestar uma prova de título e, a partir dessa pontuação, ser considerado um profissional especialista. E aí nós temos toda a prática adjuvante ao nosso trabalho dermatofuncional. Lembrando que nós temos a base também do movimento, das terapias manuais, mas esses fármacos ou essas intervenções são importantíssimas, adjuvantes para a melhora do paciente. Importante notar também que essas práticas estão inseridas no aprendizado do graduando ou do bacharelando em fisioterapia, então não estamos falando nada que não esteja já na base da graduação. E algumas prioridades futuras, né? Definitivamente, barrar o EAD, né, no ensino em fisioterapia e lato sensus. O Dr. Rafael Ferres liderou essa caminhada, organizada também com a ajuda da doutora Juliana Mendes. Ontem na Paulista tivemos um momento extremamente emocionante. A valorização do especialista, notem que todas essas regulamentações que nós mostramos aqui recomendam fortemente que sejam manejadas pelo profissional especialista. Fazer valer as prescrições e solicitações fisioterapêuticas no SUS, nos laboratórios, na saúde suplementar e hospitais e escolas. Estamos trabalhando fortemente nesse sentido e, nesse momento, irmanados pelos CREFITOS e pelo COFITO. Evitar retrocessos no novo texto das DCNs. Vejam que a 2002 já é bem avançada. Estamos falando de uma resolução número 4, que é de 23 anos atrás e que já previa prescrição farmacológica, a realização, a solicitação e interpretação de exames complementares, um assento permanente da fisioterapia na comissão do MEC, na Comissão Nacional de Residência Unimultiprofissional, provas de título tendo como pré-requisito o curso de especialização presencial com critérios mínimos de qualidade emanados pela Associação Científica Correlata e programas de residência uniprofissionais nas 16 especialidades, permitindo, inclusive, o profissional obter o título sem necessidade de passar por uma prova prévia.
Não esqueçam, nosso 7º Congresso Brasileiro de Fisioterapia Dermatofuncional ocorrerá em BH, próximo agora, 30 de outubro e 1º de novembro de 2025. Várias estarão lá, a doutora Mariana Negrão estará lá conosco, a doutora Juliana Mendes também, espero que o doutor Rafael Ferres também e o doutor Gustavo Quirino. Muito obrigado pela atenção e foi muito bom estar com vocês.